Técnico de rádio transmitiu blasfêmias. E a Virgem transformou ondas em oração. Salvador, maio de 2025. Sol fraco, aquele que não queima, mas deixa a pele úmida. A Avenida Paulista, não a de São Paulo, não, a nossa, aqui no comércio, entre o Pelourinho e a Baía de Todos os Santos, estava cheia de gente que não sabia se ia pro trabalho ou pro bar. Eu, João Vitor, técnico de rádio da Rádio Santa Cruz, tinha acabado de fechar o transmissor depois de mais uma madrugada de teste. O carnaval tinha passado, mas a cidade ainda cheirava a cerveja derramada e a purpurina grudada no asfalto. O equipamento era velho, um transceptor dos anos 90 que a direção se recusava a trocar. Enquanto funcionar, não mexe, João, dizia seu Damião, o dono, um homem que economizava até emprego. Mas naquela manhã, o bicho estava doido. A antena principal, lá no alto do edifício São Marcos, tinha dado pane. O sinal saía cortado, como se alguém estivesse mastigando as palavras do padre na missa das 6. Isso aqui tá uma merda, Vitor! Gritou Marisa, a locutora, pelo interfone. Ela era nova, recém-formada, e ainda acreditava que rádio era poesia. Eu, que já tinha visto o transmissor pegar fogo, só balancei a cabeça. Tô subindo, Marisa. Segura a onda. Peguei a mochila com as ferramentas, um multímetro e um sanduíche de carne de sol que a dona Cleusa, da cantina, tinha me dado para não desmaiar lá em cima. O elevador do São Marcos rangia como alma penada. No 12º andar, a porta da sala de transmissão estava entreaberta. Estranho. Eu sempre trancava. Dentro, o cheiro de queimado era forte. O painel de controle pisca-piscava, os LEDs vermelhos como olhos de demônio. Alguém tinha mexido nos cabos. Não era curto-circuito. Era sabotagem. Filho da puta, murmurei, passando a mão nos fios desarrumados. Foi aí que ouvi a voz. João Vitor, né? Virei. Um homem magro, de camisa social suja e um sorriso que não chegava nos olhos, encostado na parede. Não era segurança, não era técnico. Tinha algo de malandro nele, aquele tipo que vende relógio falso na Praça da Sé e some quando a PM aparece. Quem é você? Amigo de um amigo. O seu Damião me mandou. Ele jogou um maço de notas em cima da mesa. Disse que se você consertasse isso aqui rapidinho, tinha um extra. Eu conhecia aquele cheiro. Dinheiro fácil fedia problema. O Damião não manda recado com estranho. E muito menos paga adiantado. Peguei o rádio HT e apertei o botão. Marisa, tem um cara aqui comigo. Liga pro Damião e pergunta se ele mandou alguém. O homem riu. Não precisa, meu irmão. O recado não é dele. Ele puxou uma faca do bolso. Não era daquelas de cozinha, não. Era peixeira. Lâmina fina, afiada para cortar carne sem fazer barulho. Meu coração disparou. Eu não era herói. Era técnico. Sabia consertar rádio, não briga. O que você quer? Só um favorzinho. Você vai ligar esse transmissor aí e deixar ele transmitindo uma frequência especial. Por 1 horinha. Depois, pode consertar o que quiser. Que frequência? Ele sorriu. Tirou um pendrive do bolso. Uma mensagem. Para todo mundo ouvir. A mensagem era uma blasfêmia. Não uma ofensa qualquer. Era um áudio editado, com vozes distorcidas, xingando Nossa Senhora Aparecida, zombando dos fiéis, chamando a fé de ópio do pobre. Pior, estava misturado com trechos de hinos da igreja, como se fosse uma paródia sacrílega. Isso aqui vai explodir a cabeça dos crentes, disse o homem, plugando o pendrive no computador do transmissor. E você vai ajudar, João Vitor. Ou eu corto seus dedos um por um e jogo você lá de cima. Olhei pela janela. 12 andares. O asfalto da Paulista parecia um tapete sujo. Não tinha saída. Ou eu obedecia, ou morria. E se eu morresse, ele faria igual. Só que sem ninguém para impedi-lo. Respirei fundo. Tá bom. Mas deixe eu ajustar o equipamento.
Se transmitir errado, a PM rastreia a origem. Ele assentiu, mas não soltou a faca. Fingi mexer nos controles. Na verdade, eu estava revertendo a polaridade dos cabos de terra. O sinal que veio do céu. O suor escorria pela minha nuca enquanto eu torcia os fios com dedos trêmulos. O homem, um tal de Boca de Fogo, como se autodenominava, não tirava os olhos de mim. A faca, uma peixeira de cabo de osso, brilhava sob a luz fraca da sala de transmissão da Rádio Santa Clara, lá no alto do edifício Bahia, na Avenida Paulista. Do lado de fora, o sol de maio mal conseguia furar a névoa de poluição que sufocava Salvador, mas dentro daquela sala, o calor era de inferno. Rápido, seu otário! Ele rosnou, coçando a cicatriz que cortava seu lábio superior. O pessoal já tá esperando o show. Eu sabia o que tinha naquele pendrive. Não eram só xingamentos contra Nossa Senhora Aparecida, não. Era pior, uma montagem grotesca, misturando hino à padroeira com gritos de carnavais passados, gemidos de trio elétrico e risadas diabólicas. Algo feito para ferir, para profanar. E o pior, eles iam transmitir isso em plena festa de Santa Bárbara, quando a cidade inteira, do Pelourinho ao subúrbio, estaria com os rádios ligados nas missas e nas rezas. Meus dedos encontraram o último fio. Com um clique surdo, inverti a polaridade do aterramento. Agora, qualquer descarga elétrica que viesse dos equipamentos ia direto para a estrutura do prédio, não para a terra. Era um risco. Se algo desse errado, a gente podia fritar ali mesmo. Mas era a única chance. Pronto, menti, secando as mãos na calça jeans surrada. Agora é só apertar o play. Boca de Fogo sorriu, mostrando dentes amarelos. Com um gesto teatral, ele pressionou o botão. O transmissor chiou. E então, o impossível aconteceu. Em vez do som distorcido da blasfêmia, o que saiu das caixas foi um coro celestial. Não era gravação. Não era truque. Era uma voz feminina, suave como o vento que vem do mar em dias de São João, cantando a Ave Maria em latim. Mas não era só uma voz, eram milhares, como se todo o céu estivesse se aberto sobre Salvador. E, de repente, os alto-falantes da rádio não estavam mais transmitindo para a cidade. Eles estavam recebendo algo. O que é essa merda? Boca de Fogo gritou, arrancando o pendrive da entrada. O som continuou, mais forte, como se viesse de dentro das paredes. Desliga isso, seu filho da puta! Eu não mexi em nada. Não podia. Porque, pelo vidro da sala, eu via coisas acontecendo lá fora. Na Paulista, carros paravam no meio da rua. Motoristas saíam dos veículos de joelhos. Na Praça Castro Alves, um grupo de capoeiristas que ensaiava para o próximo carnaval largou os berimbaus e fez o sinal da cruz. Até os malandros que vendiam CD pirata na Praça da Sé estavam imóveis, olhando para cima, como se esperassem ver algo descendo das nuvens. E então, o rádio da sala começou a tremer. Não era vibração de som. Era como se o aparelho estivesse vivo. As agulhas dos medidores dispararam, ultrapassando qualquer escala conhecida. Uma luz azulada começou a vazar das frestas do painel, e o cheiro de ozônio encheu o ar, aquele cheiro de tempestade prestes a cair, só que dentro do prédio. Isso não é possível! Boca de Fogo recuou, a faca tremendo em sua mão. Isso não é humano! Mas era. Porque, de repente, eu senti ela. Não vi. Não ouvi. Senti. Uma presença tão pura que doía, como quando você olha para o sol depois de ficar muito tempo no escuro. E dentro da minha cabeça, uma voz, não em palavras, mas em significado, falou. Você escolheu bem, meu filho. E então, o transmissor explodiu. Não em chamas. Não em faíscas. Ele se desfez em partículas de luz, como um punhado de estrelas sendo sopradas por um vento invisível. A onda de choque nos jogou contra a parede. Boca de Fogo gritou, cobrindo o rosto com os braços, mas quando a poeira baixou, ele não estava mais segurando a faca. Estava segurando um terço.
Um terço de contas pretas, igualzinho ao que minha avó usava, com um crucifixo de prata que brilhava como se tivesse sido polido naquela hora. Ele olhou para a própria mão, depois para mim, os olhos arregalados de terror. O que foi isso? Sussurrou, a voz quebrada. Não respondi. Porque, do lado de fora, a cidade inteira estava cantando. Não era o rádio. Não era o som dos trios elétricos, nem o burburinho do pelourinho em dia de festa. Era algo mais profundo, mais antigo, um coro de vozes que subia das ruas como se milhares de gargantas tivessem sido sincronizadas por um mesmo sopro. Uma Ave-Maria tão pura que arrepiei os braços. Boca de Fogo deixou o terço cair. As contas bateram no chão de cimento da rádio pirata, mas não fizeram barulho. Era como se tivessem aterrissado em algodão. Ele se ajoelhou, tremendo, e fez o sinal da cruz com dedos que ainda cheiravam a pólvora. Meu Deus, murmurou. Isso não é possível. Mas era. Lá fora, na Avenida Paulista, onde minutos antes os malandros trocavam olhares desconfiados e as baianas vendiam acarajé com apressada indiferença, agora as pessoas paravam. Motoristas freavam os carros no meio da pista, saindo com as mãos no peito. Um grupo de capoeiristas que ensaiava na Praça da Piedade deixou os berimbaus de lado e se uniu ao canto. Até os turistas gringos, perdidos entre o cheiro de dendê e o som dos atabaques, se viraram para o céu, como se esperassem ver algo. E eu? Eu só consegui olhar para o transmissor destruído. Ou melhor, para o que sobrara dele. Onde antes havia fios retorcidos e placas de circuito queimadas, agora uma imagem se formava no ar como se a luz tivesse ganhado densidade. Era ela. Nossa Senhora Aparecida, mas não como nos santinhos baratos vendidos nas bancas do comércio. Seu manto azul escuro parecia tecido com a própria sombra da noite, e os olhos. Deus do céu, os olhos dela não olhavam para nós. Olhavam através de nós. Vocês me chamaram, disse uma voz. Não foi um som. Foi uma vibração dentro do meu crânio, como se as palavras tivessem sido bordadas direto nos meus ossos. Boca de Fogo gemeu e cobriu os ouvidos, mas não adiantou. Aquilo não vinha de fora. E eu respondi. O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade. Senti o cheiro de cera de vela e incenso, mesmo não havendo nenhuma igreja por perto. E então, como se alguém tivesse apertado um botão, a cidade inteira calou. Nenhum carro buzinando. Nenhum vendedor gritando da acarajé quentinho, minha filha. Nem mesmo o vento mexendo nas folhas das gameleiras da ladeira da Barroquinha. Só o canto, agora em latim, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. Kyrie eleison. Boca de Fogo se arrastou até mim, os olhos vermelhos de choro. Jorge, o que a gente fez? Eu não sabia. Ou melhor, sabia sim. 3 dias antes, eu tinha aceitado o serviço na Rádio Liberdade, uma pirata que operava num sobrado abandonado perto do dique do Tororó. O dono, um tal de Seu Nilo, me pagou em dinheiro vivo e uma garrafa de cachaça velho barreiro para ajustar uns problemas de transmissão. Só que quando cheguei lá, vi que o problema era um esquema para interferir nas frequências das rádios católicas durante o círio de Nossa Senhora Aparecida. Eles iam inserir mensagens blasfemas, piadas de mau gosto, qualquer coisa para desmoralizar os crentes, como Seu Nilo tinha rido. É só uma brincadeira, meu irmão, ele tinha dito, batendo na minha costa. No carnaval a gente faz pior. Mas não era carnaval. Era maio. Mês de Maria. E eu, como um idiota, tinha topado. Até que, na hora H, quando o transmissor deveria jogar aquelas porcarias no ar, algo deu errado. As ondas se inverteram. Ao invés de blasfêmias, saíram orações. E não qualquer oração, era minha voz, repetindo as ave-marias que minha avó me ensinou quando eu era criança e ela ainda acreditava que eu seria padre. Boca de Fogo, que na verdade se chamava Antônio, mas ninguém no morro usava nome de batismo, era o segurança do esquema. Quando viu que a coisa tinha saído do controle, sacou a faca. Vou cortar esses fios, seu filho da puta, ele tinha gritado. Mas a faca virou um terço. E agora,
com Nossa Senhora olhando para a gente como se estivesse pesando nossas almas numa balança invisível, eu entendi. Não era castigo. Era uma chance. Ajoelha, falei para ele, puxando-o pelo braço. O quê? Ajoelha e reza, seu animal. Ele ob. O terço e a lâmina. Boca de Fogo resistiu, mas seus joelhos dobraram sozinhos, como se uma mão invisível o empurrasse para o chão de cimento quente da rádio pirata. O cheiro de fritura da barraca da Dona Maria, lá embaixo na Avenida Paulista, subia misturado ao suor e ao medo. O sol fraco de maio não esquecia ninguém, mas naquela hora parecia que só nós éramos iluminados, eu, ele e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que agora brilhava no monitor como se tivesse saído da tela. Ave Maria, cheia de graça, comecei, e minha voz não tremia. Não deveria tremer. Eu era o técnico, o cara que consertava os fios, ajustava as frequências, fazia a voz dos outros chegar longe. Mas naquela hora, era minha voz que importava. Boca de Fogo balbuciava as palavras atrás de mim, a faca agora 1/3 de prata ainda tremendo em sua mão. Os outros bandidos, que tinham invadido a rádio para me obrigar a transmitir calúnias contra a igreja, estavam paralisados. Um deles, o magrão, fez o sinal da cruz sem perceber. O mais novo, o pirulito, chorava. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E então, o milagre se estendeu. As ondas de rádio, que antes levavam blasfêmias, agora transmitiam algo diferente. Não era só a minha voz. Era um coro. Centenas, milhares de vozes se juntaram à minha, como se toda Salvador, do Pelourinho ao Rio Vermelho, estivesse rezando comigo. O som encheu a rua, ecoou nos prédios, misturou-se ao barulho dos carros e ao samba de roda que vinha de algum terreiro próximo. A hora e na hora de nossa morte. Amém. Silêncio. Boca de Fogo soltou o terço. A lâmina havia desaparecido de vez. No lugar, só as contas brilhantes, como se nunca tivessem sido outra coisa. O que foi isso, cara? Ele perguntou, a voz rouca. Uma segunda chance, respondi. Lá fora, a cidade continuava sua rotina. Vendedores gritando água de cocô gelada, mototaxistas buzinando, o cheiro de acarajé fritando na gordura de dendê. Mas algo havia mudado. O ar parecia mais leve, como se o peso das mentiras que eu quase espalhei tivesse sido levado pelo vento que vinha da Baía de Todos os Santos. E agora? Pirulito perguntou, enxugando as lágrimas com a camisa suja. Agora a gente conserta o que estragou, falei, ligando os equipamentos. Vamos transmitir a verdade. E foi o que fizemos. Por 3 horas, a rádio pirata da Avenida Paulista, que antes servia para ameaças e propagandas de bingos ilegais, virou um ponto de oração. Contamos o que tinha acontecido. Sem exageros, sem mentiras. Só a verdade, crua e simples, como o tempero da moqueca baiana. Quando acabamos, Boca de Fogo me olhou nos olhos. Eu não sou santo, mano. Ninguém é, respondi. Mas todo mundo pode escolher ser melhor. Ele assentiu. Pegou o terço, que agora era só 1/3, e guardou no bolso. Vou devolver para minha mãe, disse. Ela rezava por mim todo dia. Eu sorri. Porque entendia. Minha avó, se estivesse viva, teria dito que era um milagre. E era. Mas não daquele tipo que vem com trombetas e anjos cantando. Era um milagre quieto, daquele que acontece quando a gente para de correr e olha para dentro. Quando a gente entende que, às vezes, a força não está na faca, nem na palavra grossa, nem na frequência de rádio que chega mais longe. Tá na escolha de ajoelhar. E de se levantar diferente. Epílogo, o som que ficou. Uma semana depois, a Rádio Pirata tinha virado uma comunidade. Padre Cícero, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, veio abençoar o lugar. Boca de Fogo, Pirulito e Magrão ajudavam a limpar o estúdio. E eu? Eu ainda era o técnico. Mas agora, antes de ligar os equipamentos, fazíamos uma oração. O carnaval daquele ano já tinha passado, mas Salvador ainda dançava. Só que agora, entre um axé e outro,
As pessoas paravam para ouvir a rádio que tinha sido salva. Não era famosa. Não tinha patrocínio. Mas tinha algo que nenhuma emissora grande conseguia transmitir, a certeza de que, às vezes, o erro é só o começo de uma história melhor. E eu? Eu não esqueci nenhum detalhe. Porque algumas coisas a gente não grava nos equipamentos. Grava na alma. O sinal que veio do mar. O sol fraco de maio pintava a Avenida Paulista com uma luz dourada e preguiçosa, como se Salvador ainda estivesse se recuperando da folia. As árvores do Canela balançavam ao vento que vinha da Baía de Todos os Santos, carregando o cheiro de maresia e o eco distante dos atabaques do Pelourinho. Eu ajustava os últimos cabos do transmissor, suando mesmo com a brisa, quando o rádio antigo sobre a mesa chiou. Técnico, ó! Gritou Boca de Fogo do corredor, arrastando-o como só um baiano faz. Tá pegando umas interferência doida aqui. Parece voz de defunto. Ri, achando que era brincadeira. Até ouvir. Era uma voz feminina, suave, mas firme, como se viesse de dentro da própria parede. Não tinha estática, não tinha eco. Só palavras claras, em um português arcaico, quase cantado. Filho, não temas. O que foi quebrado, eu reconstruo. Meu sangue gelou. Não era nenhuma estação pirata. Não era nenhum equipamento com defeito. Era ela. Caralho! Magrão deixou cair a vassoura. Isso é macumba ou milagre, véi? Padre Cícero entrou correndo, o terço balançando no pescoço. Fez o sinal da cruz no ar, como se cortasse algo invisível. Não é coisa do demo, não, murmurou. Isso é sinal. E então o impossível aconteceu. O transmissor, que há semanas só cuspia chiados, começou a emitir. Não música. Não propagandas. Oração. O Ave Maria mais puro que já ouvi, como se 1000 vozes tivessem se unido em uma só, vindo direto das ondas. E não era só na rádio. Era em toda a cidade. Os celulares começaram a tocar. As TVs ligadas em bares mudaram de canal sozinhas. Até os alto-falantes do mercado modelo, que há anos só anunciavam peixe fresco, repetiam a mesma prece. Salvador parou. Meu Deus, Pirulito se ajoelhou no meio do estúdio. É Nossa Senhora. É ela. Corri para a janela. Lá embaixo, na Paulista, as pessoas saíam dos carros, olhavam para o céu, algumas chorando. Um homem de camisa do Bahia tirou o boné e se benzeu. Uma senhora com turbante branco levantou as mãos, como se pudesse tocar o som que vinha de nenhum lugar e de todos ao mesmo tempo. Isso não é possível, balbuciei. Padre Cícero me olhou nos olhos. Possível não, meu filho. É milagre. E milagre não se explica. Se vive. De repente, lembrei das blasfêmias que havia gritado naquela noite de raiva, quando tudo deu errado. Das palavras duras, do desespero, da sensação de que Deus, se existisse, tinha me abandonado. E agora ela estava ali, não para me punir, mas para mostrar. Não era sobre a rádio. Nunca foi. Era sobre escutar. Quando a transmissão divina terminou, ficou um silêncio tão profundo que até o barulho das ondas no farol da barra parecia distante. Depois, pouco a pouco, a cidade voltou ao normal. Os celulares pararam de tocar. As TVs voltaram aos seus programas. Só a nossa rádio continuou no ar, agora com uma luz diferente. Boca de Fogo me cutucou. E aí, técnico? Ajusta esse trem para a gente não perder o sinal de novo, hein? Sorri. Não era mais só um técnico. Era um homem que tinha visto o céu responder. E desde aquele dia, toda vez que ligo os equipamentos, não penso em potência, em frequência, em alcances. Penso naqueles segundos em que o mundo parou para ouvir algo maior. Porque algumas coisas não se medem em decibéis. Se medem em graça. A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.